Olá pessoal, eu sou o Fabiano, professor de Física. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns exemplos resolvidos a respeito de lei geral dos gases, transformações gasosas e coisas afins. Então vamos começar com um problema aqui, que eu tirei o enunciado porque era meio longo, ficava chato no livro. Então, tem uma bola dessas de pilates com pressão de 2 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado e temperatura de 27 graus Celsius. Aí a mocinha aqui da foto faz alguns exercícios em cima dela e a temperatura sobe para 30 graus. E eu quero saber o que acontece com a pressão. Tá? Então, primeiro, qualitativamente, né, a pressão interna final é menor, maior ou igual. Então, para analisar isso, vamos fazer isso de maneira matemática. Né? Vou pegar a equação que rege as transformações gasosas de um gás ideal, que é essa mostrada aqui na tela. Então, a pressão, volume, temperatura, número de mols com o índice A representam a bola no início. Pressão, volume, temperatura, número de mols com o índice B representam a bola no final. Então, note o seguinte, como o enunciado diz que a temperatura da bola aumentou, e isso provavelmente mudou também a pressão da bola, né? Eu não coloquei aqui para vocês, mas ele diz também que o volume da bola permaneceu constante, tá? Eu não vou ler o enunciado aqui porque ele é meio longo e chato. Mas o volume da bola permanece constante. Isso significa que eu posso cortar o VA e o VB, porque eles são iguais. Então não tem por que ele ficar na conta, né? Da mesma forma, a bola não está furada, portanto o NA é igual ao NB. Não está furada e ninguém está enchendo ela. Não está saindo moléculas, não está entrando moléculas. Então sobrou só PA sobre TA é igual a PB sobre TB. Tá? Isso, está aqui a equação de maneira um pouco mais limpa, e isso leva ao seguinte, leva à conclusão que a divisão da pressão pela temperatura vai dar sempre uma constante, seja no estado A, no estado B, no eventual estado C, né? Desde que o volume não varie, P sobre T dá sempre o mesmo valor, dá sempre a mesma constante. Isso significa que P e T são proporcionais. Isso significa que quando P aumenta, T aumenta. Significa que quando a temperatura diminui, a pressão diminui também. Tá? Elas são proporcionais. Como a temperatura da bola aumentou um pouquinho, isso significa que a pressão também vai aumentar um pouquinho. Então a resposta formal fica assim. Como o volume não varia, o aumento da temperatura implica no aumento da pressão da bola. Tá bom? Então já sabemos que a pressão aumentou. Agora vamos ver para quanto a pressão aumentou. Vou pegar a mesma equação, né? Vou fazer a mesma simplificação que eu fiz antes. Então o volume não muda, posso cortar. O número de mols também não muda, posso cortar. Sobrou PA sobre TA, PB sobre TB. Agora eu vou colocar os valores numéricos. Então eu preciso lembrar que as temperaturas têm que estar na escala Kelvin, né? Quando você tem uma temperatura na escala Celsius e quer passar ela para a escala Kelvin, a gente basta somar o valor com 273. Tá? Então, por exemplo, aqui tenho 27 graus Celsius. Quanto é isso em Kelvin? Soma 273 e vai ver que dá 300. Tenho a temperatura B, que é 30 graus Celsius. Quanto dá isso em Kelvin? Só somar 273. Vai dar lá 303 kelvins. Tá? Sabendo disso, vamos substituir os valores. Então, a pressão inicial era 2 vezes 10 a 5, temperatura 300. Pressão final, eu não sei, e a temperatura final é 303. Daqui para frente é só aritmética, né? É só passar multiplicando, ó, 303 está dividindo o PB, passa vezes. Fazendo a continha, você vai achar que a pressão é de 2,02 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Aumentou um pouquinho. Para ser exato, ela aumentou 1%. Né? A pressão era 2 vezes 10 a 5, aumentou para 2,02, ou seja, ela aumentou 1% do seu valor. Exatamente a mesma porcentagem do aumento da temperatura. A temperatura era 300 kelvins, aumentou para 303, aumentou 1%. Então, quando a temperatura aumenta 1%, a pressão aumenta 1%. Desde, é claro, que o volume permaneça constante e que seja um sistema fechado, que a bola não esteja furada, que não estejam trocando partículas com o ambiente. Tá claro? Vamos para o próximo exemplo. Esse é um exemplo fácil também. Ó. Tem um gás confinado aqui com pressão de 1 atm, ocupando um volume de 2 litros. Aí o volume dele passa de 2 litros para meio litro. Ou seja, o volume fica 4 vezes menor. O que vai acontecer com a pressão? A pressão vai ficar 4 vezes maior, mas eu já mostro isso matematicamente. Por que a diminuição do volume vai fazer com que aumente a pressão? Né? A temperatura permanece constante, igual a 400 kelvins. Então vamos parar de especular aqui, vamos ver isso com os números. Então, é um sistema isotérmico, porque a temperatura permanece 400 kelvins antes e depois da transformação.
significa que eu posso eliminar o T1 e o T2 da conta. O N1 e o N2 eu nem coloquei, porque é um sistema fechado, não está furado, não está trocando partículas. Sobrou P1, V1, P2, V2. Bom, então vamos substituir os dados. O PA, ou P1, né, é 1 atm. O VA é 2 litros. O PB eu não sei. O VB é meio litro. Eu vou colocar aqui na conta com as unidades de medida, só para vocês saberem, porque tem muita gente que erra a unidade de medida no final, então só para vocês saberem de onde vêm as coisas. Então, a pressão em atm, volume em litro. Pressão 1 é 1, volume 1 é 2. Pressão 2 eu não sei, volume 2 é meio litro. Posso cortar litro com litro, sobra só atm na conta. Então, 1 atm vezes 2 é igual a P2 vezes 0,5. Então, isso aqui dá 1 atm vezes 2 dá 2 atms. Daí o 0,5 está multiplicando, o P2 passa dividindo. Está aqui, ó. O 0,5 está multiplicando, passou dividindo aqui. Então, só dividir 2 por 0,5, vocês vão achar lá 4. Né? Então, note que a pressão ficou 4 vezes maior. Olha o que tinha acontecido com o volume. O volume era 2, passou para meio litro. Então, ficou 4 vezes menor. A pressão era 1, passou para 4 atms, ficou 4 vezes maior. Tá vendo? Isso acontece porque a temperatura não muda, é um sistema isotérmico. Então, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Certo? Próximo exemplo. Determine o volume de 1 mol de um gás ideal, sob pressão de 1 atm e temperatura de 300 kelvins. Use R igual a 0,082. Aqui já está tudo certinho. Né? Também vou resolver usando as unidades. Ó. Pressão, 1 atm. Volume, não sei. Número de mols, 1. R, 0,82. Temperatura, 300 kelvins. Agora vamos eliminar as unidades de medida. Dá para cortar o... Desculpe, está no lugar errado aqui. Deixa só eu consertar, só um instante. Consertei. Posso cortar então ATM com ATM, posso cortar mol com mol, posso cortar Kelvin com Kelvin. E sobrou apenas uma unidade aqui, que é litro. O restante é número, são grandezas adimensionais agora na equação. Né? Sobrou apenas litro. Quer dizer que o meu resultado final vai ser o volume expresso em litros. Então vamos lá. Então eu tenho aqui 1 atm vezes V dá V mesmo. Aqui eu tinha 1 mol, então fica 1 vezes 0,082 e vezes 300. Está tudo aqui. Tudo isso vezes litro, que foi a única unidade que sobrou. Né? Multiplicando esses numerozinhos, dá 24,6 litros. E pronto. Esse é o volume ocupado por 1 mol de um gás, sob pressão de 1 atm, temperatura de 300 kelvins. Tá ok? E o último exemplo é o seguinte. Considerando a figura abaixo e a temperatura constante, determine o volume do recipiente. Então eu tenho um recipiente aqui, no início tem um gás confinado aqui ocupando um volume de 1 litro e está com pressão de uma atmosfera e meia. Depois aqui tem uma válvula, eu vou abrir essa válvula e vai ocupar todo esse espaço, né? E a pressão cai para 0,3. E eu quero descobrir o valor do volume aqui da parte branca. Então vamos fazer isso. Pegando aqui a equação de mudança de estado de um gás, né? Não vai haver troca de partículas, então é um sistema fechado, não depende de N1 nem de N2. Como a temperatura permanece constante, eu posso cortar ela. Sobra só PA-VA igual a PB-VF. Por que eu não coloquei VB? Porque o volume ocupado pelo gás não vai ser o volume B aqui, só da parte branca, vai ser o volume total do sistema. Né? Então é o volume final. Depois vocês vão ver no que isso vai dar. Então a pressão A vezes VA, pressão B vezes VF. Pressão A é 1,5, VA é 1 litro. Pressão B é 0,3 e o VF eu não sei. Né? Então 1,5 vezes 1 dá 1,5, o 0,3 está multiplicando, passa dividindo aqui. Então VF igual a 1,5 dividido por 0,3. Significa que o VF é 5 litros. Tá? O volume final é 5 litros. Acontece que o volume A, então o volume final é a soma do A com o B. Mas o volume A mede 1 litro. Significa que o volume B vale 4. Né? 5 menos 1, 4. Tá ok? E é isso. Então, esse era o último exemplo. Espero que ajude aí a fazer as continhas. Desculpem pela apresentação, não está muito bonita, muito organizada, é que eu estou com pouco tempo, fiz ela correndo, tá? Mas se tiverem alguma dúvida, pode escrever aí que, na medida do possível, eu tento responder. Muito obrigado, até a próxima.